Olá a todos e bem-vindo ao curso essencial de C Sharp. Nesta aula, vamos aprofundar o nosso entendimento do ambiente .NET, concentrando-nos no como linguagem runtime, o CLR, e seus componentes-chave. Além disso, exploraremos dois conceitos cruciais para os desenvolvedores de software, a memória stack e a memória heap. Vamos começar? O como linguagem runtime, o CLR, é um componente essencial da plataforma .NET e desempenha um papel crucial no gerenciamento da execução de aplicativos .NET. Ele fornece diversos serviços fundamentais que facilitam a criação, a execução e o gerenciamento de aplicativos .NET, independentemente da linguagem de programação utilizada. Antes de explorarmos esses serviços em detalhes, vamos entender a diferença entre a memória heap e a memória stack. Vamos lá? Aqui está um exemplo básico sobre a memória stack e a memória heap. Eu vou tentar ser um pouco mais didático para vocês poderem entender de fato o que é memória stack. Vamos pensar o seguinte: imagine que você tem uma pilha de livros, que você tem um monte de livros e você coloca um em cima do outro. Concorda? Imagine que cada quadradinho desse aqui seja um livro. Então você está fazendo uma pilha de livros. Você concorda comigo que o primeiro livro que você coloca, ele vai ser o último livro a sair quando você começar a retirar os livros da pilha? Concorda comigo? Ou seja, isso é conhecido como LIFO. Last in, first out. Ou seja, o primeiro a entrar na fila é o último a sair da fila. A stack. Bom, se isso não ficou claro, eu tenho certeza que a próxima explicação vai deixar o conceito muito mais claro. Vamos lá. Como que eu posso definir a memória stack? A memória stack, ou pilha, é uma área de memória reservada para armazenar variáveis locais em informações de controle de chamada de função. A stack opera no princípio last in, first out, que foi o que eu expliquei anteriormente, uma pilha de livro, ou seja, o primeiro a entrar é o último a sair. LIFO. O que significa que os itens são adicionados e removidos do topo da pilha. Quando uma função é chamada, os dados locais e as informações de controle de chamada são armazenados na stack. E quando a função retorna, esses dados são removidos. Vocês conseguiram entender? O primeiro dado que é armazenado, ele será o último dado a sair da pilha. O último dado que chegou, ele vai ser o primeiro dado a sair da pilha. Então vamos definir um pouco das as principais características da stack. São aqui. A alocação e desalocação de memória na stack são rápidas e automáticas. O tamanho da stack é geralmente limitado, o que significa que ela não deve ser usada para armazenar grandes volumes de dados. Os dados na stack têm um escopo limitado, geralmente o escopo da função atual, e são liberados automaticamente quando a função retorna. A memória stack armazena apenas tipos de valor referência para objetos alocados no heap. Show? Ficou claro? Eu espero que sim. Então agora vamos fazer uma definição sobre a memória heap. Vamos lá. Memória heap. A memória heap é uma área de memória utilizada para armazenar objetos e dados que têm um tempo de vida mais longo e que são muito grandes para serem alocados na stack. O heap ele é gerenciado pelo sistema de gerenciamento de memória no ambiente de execução, como CLR no caso do aplicativo .NET. Gente, esses dois conceitos são muito importantes, muito importantes. Na hora que a gente for entrar dentro do código, vocês vão ver que todos os tipos primitivos, eles são alocados dentro da stack. Já os tipos que não são primitivos, os tipos objetos, que a gente tem um monte de tipos de objetos, eles vão ser alocados no heap. E isso tem uma diferença significativa no nosso código. Entendeu? E agora vamos definir as principais características da memória heap. Alocação e desalocação de memória na heap são mais lentas do que na stack, pois envolve processos mais complexos, como a coleta de lixo. Vocês lembram do Garbage Collector? O nosso coletor de lixo, que foi explicado na aula passada? Então, ele vai entrar diretamente aqui dentro da heap. A heap pode acomodar volumes de dados muito maiores que a stack, pois seu tamanho não é limitado da mesma forma. Os dados no heap têm um tamanho de vida mais longo e podem ser acessados por diferentes partes do aplicativo.
A memória heap armazena objetos e dados do tipo de referência. Ficou claro? Então vamos fazer um resumo geral sobre as duas memórias. Em resumo, a memória stack é usada para armazenar variáveis locais e informações de controle de chamada de função, enquanto a memória heap é usada para armazenar objetos e dados com tempo de vida mais longo ou tamanho maior. O gerenciamento de memória na stack é rápido e automático, enquanto o gerenciamento de memória no heap é mais lento e envolve processos mais complexos, como coleta de lixo e gerenciamento pelo CLR, no caso de aplicativos .NET. Muito bom, ótimo. Agora que podemos pontuar os principais tópicos a respeito do CLR. Agora que a gente entendeu a stack e entendeu o heap, a gente pode continuar com o nosso entendimento do CLR. E o CLR ele é dividido em vários pontos. Eu vou citar aqui apenas alguns, senão essa primeira aula sobre o CLR iria se estender muito. E o nosso foco vai ser justamente neles. Vamos lá? O CLR ele pode ser dividido pelo gerenciamento de memória, coleta de lixo, gerenciamento de exceções, segurança, carregamento de assemblies e interoperabilidade entre linguagens. Hoje nós falaremos sobre o gerenciamento de memória e a coleta de lixo, certo? Então vamos começar pelo gerenciamento de memória. O gerenciamento de memória é uma parte fundamental da execução do código. De qualquer aplicativo. O CLR, ou como linguagem runtime, simplifica esse processo para os desenvolvedores que trabalham com a plataforma .NET. Vamos explorar os conceitos componentes-chave do gerenciamento de memória no CLR. Ó, tá vendo essa imagem aqui? Eu vou explicar detalhadamente agora como que funciona. O heap gerenciado, ou seja, a nossa memória heap. A nossa memória heap, ela vai ser gerenciado pelo CLR. Por isso que a heap ela é mais complexa que a stack. Concorda? O CLR ele aloca memória para objetos criados em um aplicativo .NET no heap gerenciado. O heap gerenciado é uma área de memória gerenciada pelo CLR, onde os objetos são armazenados e acessados. Ao criar um objeto, o CLR aloca memória no heap, gerenciando e retorna uma referência para a memória alocada. Os desenvolvedores trabalham com essa referência de objeto, em vez de lidar diretamente com a memória alocada. Pensa o seguinte, o que o CLR vai fazer? Ele vai dentro da memória heap e vai alocar um quadradinho. Esse quadradinho dentro da memória heap, ele armazena o nosso objeto. Todos os objetos que a gente tem aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um objeto caneta. O objeto caneta tem cor de tinta, tamanho, largura, ou seja, tem vários dados. E o objeto caneta ele também pode conter funções. Por exemplo, a caneta escreve, ou então vocês já tiveram aquela caneta que muda de cor? Uma hora a caneta é azul, uma hora a caneta é vermelha. Eu acho que todo mundo já teve esse tipo de caneta. Então, ou seja, a caneta ela tem a função mudar de cor. E todos esses dados e funções, que no caso funções dentro de um objeto se chama métodos, a gente vai ver isso a fundo dentro de orientação a objetos, eles ficam alocados dentro da heap. E o que o desenvolvedor ele tem acesso? Ele tem acesso à referência desse objeto. A gente nunca vai ter acesso ao objeto em si, e sim à referência. E é exatamente isso que eu acabei de explicar. O CLR ele aloca a memória na heap gerenciado e retorna uma referência para a memória alocada. Nós, desenvolvedores, trabalhamos com essa referência de objeto, em vez de lidar diretamente com a memória alocada. Concordam? Vamos agora para alocação de memória. Alocação de memória. Explicar aqui, ó. Alocação de memória. Quando um objeto é criado, o CLR aloca a quantidade necessária de memória no heap gerenciado. Ou seja, se um objeto tem muitos dados, o CLR ele vai alocar a quantidade necessária para conter aquele objeto. Se um objeto tem poucos... Imagina aqui o seguinte. Esse quadradinho aqui, ele é maior que esse quadrado aqui. Por exemplo. Por quê? Porque esse objeto aqui,
ele contém mais informações e mais dados dentro dele. Então ele precisa de um espaço maior. Então acaba que esse quadradinho aqui ele é um pouco maior que esse quadrado. Então esse gerenciamento é feito diretamente pelo CLR. A alocação de memória é feita de maneira eficiente, permitindo a criação rápida de novos objetos. Ou seja, ele maximaliza a eficiência. Ele trabalha para a gente sem que a gente precise fazer isso. Você está entendendo? Ele é como o CLR, é como se fosse o nosso amigo. Ele sempre vai alocar a quantidade certa de memória disponível para os objetos que a gente demanda. O CLR também cuida do alinhamento de memória, garantindo que os objetos sejam armazenados em locais de memória adequados para o acesso rápido e eficiente. Certo? Ou seja, a gente demandou que o CLR ele crie um objeto. Ele vai procurar a maneira mais eficiente de alocar esse objeto e a referência de melhor sucesso para esse objeto. Liberação de memória. Agora sim vem a parte da liberação de memória. Quando os objetos não são mais necessários em um aplicativo, o CLR é responsável por liberar a memória alocada no heap gerenciado. Isso é feito através do processo de coleta de lixo, o Garbage Collection, que identifica e recupera a memória ocupada por objetos que não estão mais em uso. Os desenvolvedores não precisam se preocupar com a liberação explícita de memória, pois o CLR cuida desse processo automaticamente. Ou seja, assim que um objeto ele fica livre, o Garbage Collector, o nosso coletor de lixo, ele cuida para poder destruir esse objeto. Entendeu? Então ele sempre vai organizar a memória de forma eficiente. Mas que tal a gente falar um pouco sobre o coletor de lixo? Né? Acho que é importante a gente pontuar isso para poder entender mais como funciona a estrutura do .NET por debaixo dos panos. O coletor de lixo, deixa eu ver aqui uma forma muito didática para poder explicar isso. A coleta de lixo é um processo pelo qual o CLR identifica objetos que não estão mais em uso e libera a memória ocupada por esses objetos. Ou seja, o primeiro passo é identificar esse objeto. O coletor de lixo ele vai identificar, ele vai alocar esse objeto no espaço para poder ser deletado. E com isso ele vai liberar o espaço de memória que estava sendo ocupado por aquele objeto. A coleta de lixo ocorre periodicamente durante a execução do aplicativo e é disparado pelo CLR com base em vários fatores, como a quantidade de memória alocada e a disponibilidade de recursos do sistema. O processo de coleta de lixo envolve a identificação dos objetos inacessíveis, a recuperação de memória e a compactação do heap para reduzir a fragmentação de memória. Conseguiram entender? A memória ela se encontra fragmentada. Eu já vou explicar em detalhes o que é a fragmentação, que é como a gente está vendo aqui. E esses fragmentos de memória, eles são alocados dinamicamente pelo Garbage Collector. Ele vai decidir quando o objeto não tá sendo utilizado e requisitado, e ele vai fazer essa destruição desse objeto, poupando-se recursos do sistema. Vamos falar agora sobre a fragmentação de memória. A fragmentação de memória ocorre quando a alocação e a liberação de objetos no heap resulta em áreas não utilizadas de memória que não são adjacentes. A fragmentação de memória pode levar a uma utilização ineficiente da memória e a um desempenho reduzido. O CLR minimiza a fragmentação de memória através de um processo de compactação do heap gerenciado durante a coleta de lixo. Ao gerenciar a memória de maneira eficiente e automatizada, o CLR permite que os desenvolvedores se concentrem na lógica e na funcionalidade de seus aplicativos, sem se preocupar com a complexidade do gerenciamento de memória. Essa abordagem simplifica o desenvolvimento e melhora a robustez e a estabilidade dos aplicativos .NET. Cara, isso facilita muito a nossa vida. Muito, 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 muito. Show! Agora vamos passar por Garbage Collector, ou coletor de lixo. O coletor de lixo é um componente de gerenciamento de memória automático em ambiente de execução, como o CLR, no caso da plataforma .NET. Sua principal função é recuperar automaticamente a memória que foi alocada para objetos que não estão mais em uso pelo aplicativo.
Ao criar objeto em linguagem de programação C#, a memória é alocada no heap para armazená-los. Com o tempo, alguns desses objetos podem não ser mais necessários, pois a referência a eles são perdidas ou eles caem fora do escopo. Nesses casos, a memória alocada para esses objetos não é mais útil e pode ser liberada para ser reutilizada pelo aplicativo. É aqui que o coletor de lixo entra em ação. O funcionamento básico do coletor de lixo inclui as seguintes etapas: identificar objetos inacessíveis. O GC rastreia todos os objetos no heap e identificar aqueles que não estão mais acessíveis a partir do código do aplicativo. Isso é feito através de um processo chamado de marcação, no qual o GC começa a partir das raízes, variáveis locais, globais e estáticas, e segue as referências para marcar todos os objetos inacessíveis. Recuperar a memória. Uma vez que os objetos inacessíveis são identificados, o GC recupera a memória ocupada por esses objetos. Esse processo é conhecido como coleta, ou spinning. Durante a coleta, a memória usada por objetos inacessíveis é liberada e devolvida ao heap, tornando-se disponível para a alocação de novos objetos. Compactação do heap. Opcionalmente, o GC pode compactar o heap, movendo objetos restantes para eliminar a fragmentação e liberar espaços contíguos no heap. Isso melhora a eficiência do gerenciamento de memória e ajuda a prevenir problemas de desempenho ou falta de memória. O GC é projetado para ser eficiente e minimizar o impacto no desempenho do aplicativo. Ele geralmente é executado em segundo plano, em paralelo com o aplicativo, e só é ativado quando necessário. Por exemplo, quando a quantidade de memória disponível no heap está baixa. A coleta de lixo automática simplifica o desenvolvimento de aplicativos, pois os programadores não precisam gerenciar a liberação de memória manualmente, evitando erros comuns, como vazamento de memória e a corrupção de memória. No entanto, é importante entender como o Garbage Collector funciona para escrever código eficiente, otimizando em termos de gerenciamento de memória. Muito show, né, pessoal? Por hora, a gente termina a nossa aula por aqui. Na próxima aula, quando eu falar mais sobre o CLR, eu vou voltar com os outros exercícios que eu não respondi na aula anterior. Tudo bem? Muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação, por ter assistido esse vídeo. E eu espero ver vocês nas próximas aulas. Muito obrigado!